A paz para toda a igreja. Muito bem, eu estou falando aqui, essa agora é a quinta parte do chamado do profeta e pastor para esta nação, que Deus chamou pastor Silas Malafaia para este tempo desta nação, porque ele não foi covarde. E Deus me mostrou isso em 1990 e me transportou para 2019 e me mostrou até meados de 2040. Muito bem, essa é a quinta parte. Agora que vai ser tremendo. Segura aí, pastor. Ungido de Deus. Dos quatro, ele é o terceiro. Diante de Deus, dos quatro, ele é o menor, humanamente falando. Ele é o menor em poder financeiro, em poder de fiéis da igreja. Ele é o mais fraco dos quatro em poder financeiro e poder também de igreja. Mas diante de Deus, ele é o maior, e Deus escolheu profeta e pastor e ungido de Deus para esta nação. E Deus falou que ele, dos quatro grandes desta nação, Deus escolheu o maior e profeta para toda a igreja e também profeta sobre toda esta nação. E está sobre a profecia desse pastor que começou já em 2013 e vai fechar agora com a próxima profecia que ele vai dar. E Deus vai fechar e Deus vai entrar em ação com essa nação. Então vamos, é o pastor Silas Malafaia. Ele é o maior dos quatro. Diante de Deus ele é o maior dos quatro. Ele é o profeta e pastor para esta nação. Ungido de Deus para esta nação. Para esse tempo. Para esse assunto. A igreja e os caminhos da nação. Poder superior sobre a igreja, em nome de Jesus, e poder superior sobre esta nação e os caminhos desta nação. Porque ele não foi covarde. Deus não tem prazer no covarde, não. E o que aconteceu? Somente o pastor Silas Malafaia sobe o altar. No que ele sobe o altar, e eu estou vendo, Deus está aí, eu estou lá como diácono assistindo a reunião. À direita, foi-me discernido que à direita estavam os poderes do Brasil, as elites. Toda vez que vem essa palavra eu esqueço. As elites é, como é que fala? Poder. Fugiu da minha boca, do meu pensamento agora a palavra. O poder da nação, né? Os poderes que governam a nação, os poderes das armas estavam ali. Os que Deus chamou. Os que desprezaram, Deus vai desprezar também. Somente aqueles que atenderem à voz de Deus vai estar lá. E também, da parte eclesiástica, a igreja que atender à voz de Deus vai estar lá também. Porque os que desprezarem vão vir mais desprezo ainda. É Deus que vai chamar. Mas Deus quer exaltar. Deus quer exaltar e mostrar para toda a nação quem ele ungiu, quem ele chamou e através de quem ele começou e vai terminar com a profecia, porque esse que Deus chamou não foi covarde. Deus não tem prazer no covarde, viu, líder? Deus não tem prazer. E esse diante de Deus não foi covarde. É ele, o profeta e pastor para esta nação. E a igreja tem que ouvir. A igreja que tem o Espírito Santo de Deus. E aqueles que Deus chamar os poderes desta nação. Daqui a pouco o pastor Silas Malafaia subiu e já estava no tempo da reunião extraordinária. E eu estou vendo, o tempo passou, e o pastor Silas Malafaia diante do altar. A igreja está lá. Daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, veja agora o que vai acontecer. E veio uma voz e falou para o pastor Silas Malafaia, ore pelo filho da mulher. Quem tem o Espírito de Deus vai discernir agora. Ore pelo filho da mulher contra essa droga manipulada que foi inventada para destruir o filho da mulher. Quem é o filho da mulher?
a igreja fiel. Esse é o filho da mulher. E aí, e ore também pelos caminhos da nação. Dois poderes que Deus deu para esse pastor. Poder sobre a igreja, no nome de Jesus, e poder sobre a nação, acima dos seus. Ele tem poder pleno no nome de Jesus, para um tempo específico que Deus chamou ele, para mudar a história desta nação, no nome de Jesus. E aí ele ouve a voz, e ele fala assim, aí o Espírito Santo fala, vê o que ele vai falar agora. E ele falou assim, igreja, Deus está falando comigo aqui, que é para todo mundo se levantar agora, para mim orar e profetizar contra essa droga manipulada que soltaram no mundo inteiro. Essa droga manipulada, lembre-se, essa visão foi em 1990, eu estou em 2019, 2020 ali. Só que, assim, eu cheguei no tempo, né? Só que eu já estou falando o tempo passando, né? Aí, essa droga foi solta no mundo para destruir o filho da mulher. Essa droga foi inventada e soltada no mundo inteiro para destruir o filho da mulher, que há de reger todas as nações. O filho da mulher foi inventada para destruir o filho da mulher. E para a oração de Deus mudar a história desta nação. Aí daqui a pouco ele falou assim, eu sou o profeta de Deus, vamos começar a orar agora. E daqui a pouco a igreja começou a orar. No que a igreja começou a orar, eu estou como diácono aqui assistindo o culto, daqui a pouco começou a subir uma fumaça. A fumaça começou a subir. E o pastor Silas Malafaia como fosse um maestro. E não tinha ninguém em cima do altar. Somente ele estava em cima do altar para essa reunião extraordinária. No dia dessa reunião extraordinária, ninguém é para estar lá em cima do altar. Somente o pastor Silas Malafaia é para estar lá. Todos os poderes é para estar abaixo. Ninguém sobe o altar junto com ele, não. Ninguém é para subir com ele. É somente ele que é para estar lá em cima. Nem presidente, nem ex-presidente, nem ninguém. Ninguém sobe, hein? Ninguém sobe. É ele. Deus quer que ele esteja lá em cima. E ninguém sobe junto com ele. Somente ele. Todos os poderes abaixo. Todo mundo sentado assistindo. Daqui a pouco a igreja, ele começa a orar junto com a igreja. Ele parecendo um maestro andando, regendo a igreja. Daqui a pouco a igreja começa a subir uma fumaça. Só que a fumaça sempre abaixo do altar. A fumaça subia, mas ela não atravessava o altar, ela subia e foi subindo, mas ela nunca ultrapassava o limiar do altar ali. Ela nunca subia para... Ela subia, mas ela não ia para cima do altar. Ela não entrava no altar. Aí a fumaça foi subindo, subindo, subindo. Daqui a pouco o pastor Silas Malafaia falou assim, ó, eu sou o profeta de Deus, vocês estão prontos. Aí a igreja falou assim, nós estamos prontos. E a fumaça foi subindo, subindo. E começou a subir de uma tal maneira que eu já não via mais o altar. Eu só via aquela fumaça subindo. Aí de vez em quando era a fumaça parecendo viva. Aí daqui a pouco via a parte, eu vi o altar e o pastor Silas Malafaia. E eu via que a fumaça não ultrapassava os limites do altar. Ela ficava abaixo lá e foi subindo. E muita gente orando e subindo, 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 subindo. Só que agora a fumaça tomava conta tanto da parte direita quanto da parte esquerda. Tomava conta da igreja toda. Aí daqui a pouco eu estou assim, ó, o Espírito Santo falou assim, vê agora o que ele fala. E ele falou assim, ó, eu sou o profeta de Deus levantado com autoridade sobre a igreja e poder sobremaneira sobre essa nação e os caminhos desta nação. Vocês estão prontos? E a igreja, estamos. E o pastor Silas Malafaia fala, vocês estão prontos? E a igreja fala, nós estamos. Aí o pastor Silas Malafaia, então quando ele foi falar, eu profetizo,
o Espírito Santo estava assistindo o culto virado, assistindo o culto, eu estava como um diácono aqui, o Espírito Santo estava virado. O Espírito Santo falava comigo, eu ouvi o Espírito Santo virado assistindo o culto. O Espírito Santo falava comigo assim, como fosse por telepatia. Né? Aí o Espírito Santo pegou, só falava em todo o meu ser. Ele falava assim, vê o que eu faço agora. Quando o pastor Silas Malafaia foi pronunciar a frase, eu profetizo, quando ele está falando, eu profetizo, a fumaça que estava sobre a igreja, a fumaça não tinha ultrapassado os limites do altar. Estava na igreja, cobrindo a igreja todinha, tanto da parte direita quanto da parte esquerda, nos poderes convidados da nação. Deus então estava ouvindo tanto a igreja quanto a nação, né? Porque ele, pastor, tem poder sobre a igreja, sobre a nação. Daqui a pouco a fumaça fez sim, ó, a fumaça fez. O Espírito Santo falou, vê o que eu faço agora. A fumaça pegou e foi tudo para cima do altar. Fez um barulho. A fumaça, eu vi a fumaça que estava aqui na igreja. Na galeria foi tudo, fez um barulho, foi tudo para cima do altar, cobriu todo o altar. Daqui a pouco eu vi a voz no meio da fumaça, a voz falava, eu sou profeta e pastor de Deus, e em nome de Jesus eu profetizo que essa droga manipulada contra o filho da mulher seja destruída e que Deus mude os caminhos desta nação. Senhor, nos livre, Senhor, dessa maldição, dessa droga e contra esses que tomaram o poder nesta nação. Eu profetizo que Deus mude a história dessa nação e que destrua essa droga maldita que foi lançada para destruir o filho da mulher. Quem tem o Espírito de Deus agora diz sim, agora em nome de Jesus. E daqui a pouco eu estou aqui olhando assim e o Espírito Santo falou, vê agora o que eu faço. E pá, meu Deus do céu, eu estava olhando para o altar assim, não tem quando uma bomba, imagina uma bomba atômica, só que explodiu no altar. Do altar foi pá, deu uma explosão tão grande que eu fiquei cego. Eu, meu Deus, pá, então explodiu. Eu falei, meu Deus, pá. E quando eu olhei assim, só vi só luz, não, aquela explosão devassa. Eu falei, meu Deus, regaçou tudo agora. Aquela explosão que deu um grito, dava um grito, aquela explosão. Daqui a pouco o Espírito Santo já me pegou aqui, pai, pau, como um relâmpago, eu subi para o céu. Não tem as nuvens, eu subi assim. No que eu subi assim, como um relâmpago. Cheguei, estou aqui acima das nuvens, daqui a pouco o Espírito Santo chegou do meu lado assim. O Espírito Santo falou assim, Wesley, meu servo, olhe para baixo. Você está acima do Rio de Janeiro, você está acima da igreja do meu servo, o pastor Silas Malafaia. Você viu aquela explosão, aquela hora que você viu a explosão, quando o meu servo profetizou, aquilo ali é quando a minha igreja, a hora dá aquela explosão e a oração sobe em forma de relâmpago. Eu trago ela como forma de relâmpago para cima. Olhe para baixo agora, que você está vendo aquela explosão, saiu um relâmpago. É a oração em forma de relâmpago. Quando eu olhei para baixo, eu vi questão de fração de segundo. Eu olhei para baixo e foi como fosse que de câmera lenta. Eu olhei e vi da igreja, do altar da igreja do pastor Silas Malafaia, do altar, não tem o teto da igreja, e foi me discernir onde é que estava o altar. Do teto, para você está por cima, aí não tem o teto da igreja, aí foi geograficamente, me mostrou Rio de Janeiro, me mostrou a igreja. Aí do teto, onde é que está ali? Não tem embaixo? Aí, aqui está o teto da igreja, aí onde é que estava o altar, geograficamente, olhando de cima, eu vi que da igreja, do altar, explodia no teto ali e subia aquele relâmpago. E o relâmpago,
ele não saía como fosse um foguete, não, era como fosse um relâmpago permanente. Da mesma forma que o fogo desceu do céu e bateu entre as duas asas, e o sogro do pastor Silas Malafaia subiu nesse fogo consumidor, o fogo era permanente, ele não caiu não, ele era permanente, como fosse um relâmpago permanente, 4x4, a circunferência. O relâmpago também subiu numa largura, circunferência 4x4, a largura. Ele subia e vinha violentamente. Eu falei, meu Deus, o relâmpago vai passar do meu lado aqui. Aí o Espírito Santo está aqui do meu lado. Aí o Espírito Santo fez sim. Daqui a pouco eu fui colocado no lugar aonde a oração em forma de relâmpago ia passar. Aí eu fiquei bem assim no lugar onde é que o relâmpago ia passar, a oração em forma de relâmpago. E eu olhei para baixo, eu via o Rio de Janeiro e eu via a igreja do pastor Silas Malafaia, e o relâmpago vinha e ia passar por mim. Falei, vai me torrar todo aqui agora. No que ele passou por mim, foi passou por mim. A largura do relâmpago, da oração, eu falei para vocês, ele era permanente, ele não subia que nem um foguete não, ele era como se fosse um relâmpago permanente. Eu vi a oração, o relâmpago, e ele não... Era como se fosse um relâmpago permanente, como se fosse uma energia que não acabava. Ele era reto, como se fosse um relâmpago, né? Você não vê que o relâmpago não é igual foguete, não. Ele disparou assim permanentemente. Aí passou por mim, e eu fiquei bem no meio dele. Aí quando passou por mim aquele facho de luz, era um relâmpago, né? É a oração em forma de relâmpago. A oração, o relâmpago, a oração em forma de relâmpago bradava e clamava, Senhor, em nome de Jesus, nos livre dessa droga manipulada que foi solta no mundo inteiro para destruir o filho da mulher, e mude a história desta nação, Senhor. E a oração era toda a igreja, não era somente a igreja do pastor Silas Malafaia, era toda a igreja do Brasil. Era uma oração extraordinária, convocada. Só que na oração prevalecia a profecia do pastor Silas Malafaia. E aí a oração passou por mim e subia tremendamente. Aí daqui a pouco Deus falou, aí a oração falava, e mude os caminhos desta nação, 2 poderes. Daqui a pouco o Espírito Santo me tirou assim do lado assim, e a oração subiu que nem um relâmpago. Pá! Mas eu já falei, ela tinha permanência. Pá! Disparou que nem um relâmpago. Você via ela subindo, você olhava para baixo e ela continuava subindo. Daqui a pouco o Espírito Santo já me tomou aqui, pá! Subiu para cima também em alta velocidade. O Espírito Santo me subiu em velocidade superior. Superior à oração que a igreja do pastor Silas Malafaia tinha feito. Por quê? Porque Deus queria me mostrar uma coisa primeiro. Aí me tomou em velocidade superior porque queria me mostrar algo, queria que eu chegasse no céu primeiro. No que pá, me transportou, pá, subi em alta velocidade. Quando eu cheguei em cima assim, quando eu olhei, eu via, não tem a cabeça do relâmpago, eu vi a cabeça do relâmpago da oração subindo em velocidade tremenda. Só que Deus me tomou em velocidade superior e eu olhava para a ponta da cabeça da oração, igual aqui. A oração estava aqui em cima. Só que o Espírito Santo me tomou em velocidade superior, o Espírito Santo estava nas nuvens. Aí eu do meio ali das nuvens, o Espírito Santo pegou e me lançou para cima em velocidade superior e eu fui atravessando. Atravessei a oração e eu vi a cabeça da ponta do relâmpago e eu subi em velocidade superior, porque Deus queria me mostrar algo antes da oração chegar lá no céu. Quando eu cheguei assim no limiar, não tem a terra, quando você olha a terra assim, quando eu olhei para a terra, eu vi, não tem aquela, quando você está saindo da terra, você vê aquela grandeza dela assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus falou comigo assim, olhe para cima agora. Quando eu olhei para cima, quando eu olhei no teu paredão que eu falei para você, o paredão, quando eu olhei para cima, me foi discernido assim, águas. E eu, meu Deus! Aí na mesma hora, a minha visão, foi tudo discernido na hora. São extremamente transparentes.
e as águas pegou e pá, abriu na hora, abriu um buraco. Abriu como se fosse um funil gigantesco. Um funil gigantesco assim. E pá, eu entrei. Em velocidade de relâmpago, pei, subindo. Quando eu olhei para o lado, era água, águas rodando, um funil, né? E eu subindo em velocidade de relâmpago. Quando eu olhei para baixo, a oração que saiu da igreja do pastor Silas Malafaia vinha subindo e vinha bradando e vinha clareando as águas. Ela subia pela mesma abertura também que eu estava subindo, só que eu vim subindo em velocidade superior, porque Deus queria me mostrar algo antes da oração chegar lá. E a oração, a glória que estava na oração, clareava em volta das águas, e as águas eram extremamente transparentes. Águas profundas, águas vivas. Daqui a pouco eu demorei a chegar acima das águas, porque as águas eram muito profundas. Esquece Fossa das Marianas, esquece lugar mais profundo dos oceanos. As águas que estão acima são infinitamente superiores em profundidade do que as águas que estão na terra. E é uma prisão. Depois eu vou contar detalhadamente. E eu demorei a chegar assim, eu estava em velocidade de relâmpago, superior a relâmpago, e demorei a chegar acima. Daqui a pouco, tá, meu Deus, demorando demais, e o relâmpago, pá! E aí a voz falava comigo assim, águas profundas, o que você está vendo são águas extremamente transparentes, está acima. E tem um espaço em prisão abaixo dessas águas, e acima dessas águas está o universo. Daqui a pouco eu, pá, quando eu olhei, um imenso rio de águas. Eu não posso falar mar, é um rio que corre para a direita. Um rio infinito, você não vê as beiradas dele não, é gigantesco, infinito. E está todo mundo preso abaixo dessas águas. Está tudo preso. Essas águas têm poder de prisão para Satanás, seus anjos, a humanidade, todo tipo de demônio. Está todo mundo preso aqui e a prisão ela é literal. Está todo mundo preso, ninguém sai. Está todo mundo preso. Tudo que se chama rebelião e pecado está preso abaixo dessas águas. Essas águas só respeitam e se abrem para o nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem poder sobre tudo. Ela respeita e se abrem para o nome que está acima de todos os nomes e para quem pertence a esse nome, a saber, a igreja fiel de Jesus. Ela só abre para os que amam de herdar a salvação. E eu peguei e subi. No que eu subi, aí daqui a pouco eu em alta velocidade, pá, subindo em alta velocidade. Aí eu vi as galáxias. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, viajando, subindo em alta velocidade, eu vendo as galáxias em volta. Aí falou assim, o universo está acima das águas, que você saiu da prisão, agora você está acima das águas e você está vendo o universo. Esse universo aqui, você está vendo o universo. E eu subi em alta velocidade, daqui a pouco eu peguei e olhei para baixo, e eu estava tão alto, daqui a pouco eu olhei para baixo, eu vi que da abertura que se formou, eu vi que a oração da igreja do pastor Silas Malafaia, que ele tinha profetizado com relação à igreja e os caminhos da nação brasileira, a oração também subiu acima das águas. E o mar se fechou, e a oração, o mar se fechou, mas a oração eu vi que ela permanecia, porque fosse um relâmpago, ela não tem parada, ela sobe permanentemente. Foi subindo, e aí, só que como que eu estava bem mais acima, porque Deus queria que eu chegasse lá primeiro, aí eu
subindo, 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 em velocidade superior a relâmpago. E eu fui passando, eu vi as galáxias, pá, buracos negros, a minha visão disparava assim, eu via que era assim, o universo é como se fosse assim, ele é muito largo e tem uma largura muito grande também, de espessura também. E quando eu fui subindo, subindo, subindo em alta velocidade, vendo as galáxias, a minha visão disparava, eu via galáxias, via buracos negros. Aí daqui a pouco, quando eu cheguei lá em cima, deu uma parada assim, como é que é? Eu fui subindo, subindo, aí a minha velocidade aumentou, ela aumentou de uma maneira tão grande, pá, não tem como. Já assistiu aquela Jornada nas Estrelas, quando eles apertam aquele negócio assim, e você só vê somente luz. Daqui a pouco minha velocidade aumentou de uma tal maneira que eu não via mais galáxias, só via somente como fosse um buraco, e as luzes tudo, como fosse Jornada nas Estrelas, em alta velocidade, subindo para cima. E eu, pá, quando cheguei lá em cima, deu uma parada assim, eu pá, parei assim, Deus me parou assim na hora assim. Quando eu olhei para cima, eu vi o que foi discernido para mim, um universo superior. O que deu para mim discernir, um lugar só de luz. E eu parei bem na fronteira entre dois universos. Eu parei e falei, meu Deus do céu, eu olhei para cima, um paredão só de luz. Um paredão, eu vi como fosse um paredão só de luz, infinito, reto assim, infinito. Eu parei bem no meio, eu já ia entrar, né? Só que eu parei assim, aí falou, olha para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi outro universo. Eu vi, não tem o universo que eu estava subindo? Eu vi esse universo, só que eu vi ele acima dele. E eu vi as galáxias, infinitas galáxias, milhares e milhares, milhões e milhões de galáxias, tudo abaixo. Eu estava de cima, olhei para baixo assim, e eu vi as galáxias e a escuridão e pontos de luz. Daqui a pouco, o poder de Deus me pegou assim, pá, me subiu. No que me subiu, eu entrei nesse universo só de luz. E eu entrei, pá, e subi. Aí a minha velocidade foi tremenda, aí aumentou, que daqui a pouco eu, só de luz, eu vi um universo superior. Em outras palavras, o universo dos universos. Eu entrei no universo dos universos, o universo superior. Daqui a pouco eu só via somente luz, eu vi um universo somente de luz, e é o universo acima de todos os universos. E só de luz. E eu subindo em velocidade impensável. Eu falei que estava em velocidade de relâmpago, e depois a minha velocidade aumentou para chegar bem na fronteira desse universo. Só que depois, quando eu entrei nesse universo superior, a minha velocidade aumentou numa velocidade inimaginável. Daqui a pouco eu, pá, e só via somente luz. É um universo só de luz. Eu só via somente luz. Aí daqui a pouco, lá em cima, um portal se abriu. Pá! Deu uma explosão. Pá! E eu entrei. Não tem quando um avião está pousando? Quando abriu-se esse portal, eu entrei nesse portal e eu já desci assim. Quando eu olhei para frente, eu vi o céu dos céus. Eu vi o céu dos céus. Está entendendo? Você está entendendo aqui? Poder superior. Você está entendendo? Esse pastor e profeta, Deus me mostrou tanto poder que Deus ungiu ele. E para mostrar que Deus tem um chamado especial na vida dele, Deus mostrou também o céu dos céus. Me mostrou o universo superior. E me mostrou o céu dos céus. E daqui a pouco eu entrei no céu dos céus, descendo assim. E eu vendo o céu, vendo todas as dimensões, as planícies do céu. E eu em alta velocidade. E eu vi uma cidade gigantesca. Não tinha fim essa cidade. Pelo que eu vi, a minha visão que eu estou falando, que eu vi, não dá para mim ver, só sei que eu vi uma gigantesca cidade celestial, e eu entrava nessa cidade. Daqui a pouco eu fui descendo, eu tinha uma glória, eu era direcionado a uma glória que tinha nessa cidade, uma glória muito grande.
Quando eu descia na cidade gigantesca, a minha visão só era direcionada para esse lugar de glória. Eu vi muita coisa, só que o que me chamava a atenção era essa glória que emanava nessa região específica da cidade. Todo lugar tinha luz, mas havia uma luz, uma glória superior nesse lugar. Eu desci e era em frente a um jardim. A cidade era gigantesca, só que a glória no lugar, eu fui direcionado àquela glória e eu bati em velocidade tremenda na porta, em frente a um jardim imenso. Quando eu cheguei nesse jardim, o portão estava aberto e a voz falou assim: Wesley, meu servo, entre. Quando eu entrei, eu vi um jardim com milhões e milhões de flores, milhões e milhões de flores. E do lado tinha uma gigantesca, à direita tinha uma gigantesca prateleira. Essa visão foi em 1990, Deus me transportou para o futuro. 2019 vi até por volta de 2040. Eu vi uma prateleira da altura assim, de uns 3, 4 metros de altura. Essa prateleira estava à direita e era infinita em comprimento. E tinha vários compartimentos assim, não tem aquele lugar onde é que coloca os trens. Tinha toalhas e lenços, tudo dobradinho em cima do outro. Milhões e milhões de toalhas ou lenços dobrados, parecendo toalha. Era toalha, né? Um em cima da outra assim. Ou então lenços, né? Para que você entenda. Um em cima do outro. Milhões. Tudo bem organizado. Aí quando eu cheguei, aí tá aqueles milhões de flores. Aí quando eu olhei assim, eu vi Deus. Aí Deus está aqui. Mesma coisa do Espírito Santo também, né? Aí Deus está andando aqui no meio do jardim e cuidando das flores, olhando as flores assim, eram milhões. Aí Deus falou comigo assim: Wesley, meu servo, eu trouxe você aqui para que você pudesse ver uma coisa. Por isso que eu trouxe você primeiro do que a oração do meu servo, pastor Silas Malafaia, e a igreja que ele convocou em oração. Ué, você está vendo essas flores aqui? Eu falei, tô. Aí ele falou assim: olha agora essa flor aqui. Quando eu olhei a flor que Deus tinha me mostrado, mandou eu olhar especificamente ela, eu via que ela estava, não tem quando a flor tá, a raiz dela está lá na terra, só que a raiz dela estava aqui na terra, aí quando ela fazia assim, ela estava quebrada bem no meio, e as flores, ela estava quebrada no meio, da raiz para cá ela estava boa, estava saudável ainda, né? Mas daqui para cá ela estava quebrada e estava quase que morta, e estava quebrada, dava para me ver que ela estava quebrada e as folhas dela estavam meio murcha, mas tinha vida, sinal de vida. Aí Deus falou: olha essa flor aqui. Aí eu olhei a flor e falei: meu Deus, a flor está quebrada. Aí Deus falou assim: você está vendo essa flor aqui, Wesley? Eu falei: tô. Aí ele falou assim: olhe de novo ela. Quando eu olhei, meu Deus, a flor, a raiz eu via que era a raiz de uma flor, mas quando ela tinha quebrado aqui, eu via que eram as pernas de um homem, e era um homem, e ele estava com paletó e gravata, era um servo de Deus. Eu falei: meu Deus, é uma pessoa e ela é cristã, que serve a Deus. Aí Deus falou assim: você está vendo aqui, Wesley? Esse aqui, Wesley, é o filho da mulher que vai herdar as nações, que vai governar as nações com o meu filho, né? Que vai governar as nações, que vai governar todas as nações. Aí eu peguei e falei assim: meu Deus, o que vai reger todas as nações, vai reger junto comigo. Falou: vai reger as nações junto comigo. Aí eu peguei e falei: meu Deus do céu. Aí falou assim: ó,
eu trouxe você aqui para que você visse. Agora chegue mais perto. Eu estava mais ou menos assim, uns 50 metros de distância. Eu via Deus falando. Quando ele me chamou para me ver de perto, a minha visão foi levada até lá. Só que ele falou assim, chegue mais perto agora. Aí minha visão foi em cima da pessoa. Aí falou assim, olhe agora. Wesley, essa droga, isso aqui que ele está doente aqui, Wesley, é uma droga que será inventada nesse tempo que eu estou te trazendo você, que eu te mostrei você no futuro, vai ser lançada para destruir o filho da mulher. Olhe agora aonde que essa droga vai ter poder para destruir o filho da mulher. Aí, quando eu olhei, tinha poder nos pulmões. Aí a pessoa que era uma flor, aí a pessoa fazia assim, o servo de Deus estava deitado, com o paletó, estava caído no chão, quase morto. Ele, aí Deus falou assim, essa droga vai ter poder de matar as pessoas no pulmão. As pessoas vão ficar sem respiração e milhões vão morrer. Essa droga foi manipulada, foi para destruir o filho da mulher, o meu servo. Mas agora, Wesley, veja agora, por isso que eu trouxe você primeiro para cá, porque eu queria te mostrar agora. Agora, Wesley, olha para cima. Meu Deus do céu, quando eu olhei para cima, Deus já me pegou aqui, pá, me disparou. Eu subi o céu. No que eu subi o céu, não tem a atmosfera do céu, eu subi que nem um relâmpago. Pá, saí de novo da cidade, em alta velocidade. Quando eu cheguei na atmosfera do céu ali, não tem o azul, não tem atmosfera. Eu estou falando azul para que você entenda, era outra cor no céu, uma cor gloriosa. Quando eu cheguei ali na atmosfera ali, abriu-se uma fenda no céu. Pá, uma fenda se abriu, não tem uma fenda. Como fosse assim, você está aqui, abre um portal, e abriu-se um portal no céu, nos ares do céu, bem alto, abriu-se uma fenda, e eu vi que um relâmpago descia. Era a oração do pastor, que o pastor tinha, o pastor Silas Malafaia, ungido profeta e pastor para o Brasil, e sobre a igreja e sobre os caminhos desta nação. A igreja entrava no céu, a oração da igreja entrava no céu, toda a igreja do Brasil, que o pastor Silas Malafaia tinha convidado, e o clamor de toda a nação, o clamor das estruturas do Brasil, porque Deus ia mudar a estrutura dessa nação. Daqui a pouco a oração entrou violentamente dentro do céu. A oração tinha uma largura, era em forma de relâmpago, e viajava violentamente. Ninguém ficava na frente, não. Quem ficasse na frente ia ser destruído. Porque a oração era Deus que tinha mandado. O Espírito Santo tinha mandado. Daqui a pouco a oração veio viajando. Pá! Entrou no céu violento, como fosse um avião. Não tem quando avião. Até então ela estava subindo, né? Daqui a pouco a mesma coisa que eu passei. Quando ela chegou lá em cima no universo superior, ela entrou no universo. Lá na frente abriu-se uma fenda, ela entrou. No que ela entrou, ao invés dela subir, como que ela já estava no céu, ela fez assim, igual eu também. Eu fui assim, né? E ela agora foi assim. Só que ela entrou que nem um relâmpago e permanentemente. O relâmpago também permanecia também. No que ela entrou, aí Deus me tomou em velocidade superior e pá, atravessou ela. E eu pá! E eu via que tinha várias camadas do céu. Não tem várias camadas do céu? E eu pá, entrei. Daqui a pouco eu cheguei na cidade em velocidade tremenda. E eu passei a oração e cheguei primeiro no jardim. Cheguei no jardim. Eu já estava por dentro do jardim. Daqui a pouco eu fui permitido olhar para Deus. No que eu olhei para Deus, Deus fez bem assim, ó. Deus estava olhando para a oração que vinha. E ele permitiu que eu olhasse para ele. Eu estava mais ou menos 50 metros. Era um jardim. E milhões de flores. Não esquece das flores, não. E do lado, assim, tinha uma imensa prateleira infinita com milhões e milhões de toalhas, tudo dobrada, toalhas ou lenços, tudo dobrada. Uma prateleira da altura de 3 ou 4, 5 metros de altura.
E aí a oração vinha e Deus aqui, ó, direcionado os olhos para oração que vinha. E eu fui permitido olhar para Deus, porque Deus estava olhando a oração que vinha viajando e vinha bater no portão. E foi me dizendo que ele ia bater no portão pro lado de fora. Daqui a pouco Deus foi vendo assim e eu também olhei também. A oração veio violentamente, entrou na cidade e eu tô vendo que ela vindo, bem, viajando em alta, como fosse um relâmpago que bateu. E nós estávamos bem na frente assim do portão. Nós estávamos distante do portão, por dentro do jardim. Nós estávamos mais ou menos assim, uns 10 metros dentro do jardim, quando passa o portão. O portão estava aberto. A oração bateu quase na porta do portão. Quase bateu na entrada do portão. Foi bem na frente do portão, daquela explosão. Já viu explosão nuclear? Foi bem na frente do portão. E deu aquela voz. E aí a oração explodiu, só que nada entrou para dentro do jardim. Ela explodiu e deu aquela luz. Aí foi permitido ela entrar. De que forma que ela entrou? Você já viu essas bolinhas de sabão quando os meninos saltam assim? Daquela explosão saiu milhões e milhões de bolinhas, tipo bolinhas de sabão flutuante, cada um com uma cor diferente. A oração da igreja, milhões de petições foram como fossem bolinhas de sabão subindo. E aí Deus falou, pode entrar. E as bolas de sabão, semelhantes a bolas de sabão flutuante com várias cores brilhosas, foi entrando para dentro do jardim. E elas foram indo em direção à prateleira que estava cheia de milhões e milhões de toalhinhas ou lenços. Tudo dobrado, tudo organizado. Aí daqui a pouco eu olhei para Deus, aí Deus ficou olhando assim as bolinhas de sabão e foi tocando, as bolinhas de sabão foi tocando nas milhões de toalhinhas. Aí Deus pegou e foi lá, falou assim, Wesley, você tá vendo? A flor tá aí no chão, quebrada, né? Essa oração que veio aí, veio lá da igreja que o pastor, o meu servo e profeta que eu levantei, o pastor Silas Malafaia, profeta e pastor da sua nação, para repreender essa pandemia, essa droga manipulada, que foi manipulada para destruir o filho da mulher e para mudar a história da sua nação. Olha aí, o meu filho está aí no chão, né? Pois agora você vai ver. Essa oração veio e agora eu vou pegar o lenço. Pegou o lenço e chegou na flor. A flor estava quebrada. A flor era uma pessoa. Só que ainda estava na raiz, estava boa, só estava quebrada. E essa pessoa estava sendo atingida os pulmões dela. Aí Deus pegou a toalhinha assim e triscou na flor pequenininha, triscou na flor. No que Deus triscou na flor, triscou o pano na flor, Deus falou assim, mas eu restauro o meu filho, restauro o filho da mulher. Quando Deus triscou a toalhinha ou o lenço naquela pessoa que estava infectada pela droga, aquele vírus, né? Daqui a pouco, quando Deus tocou na pessoa, a pessoa voltou de novo, a flor pegou e voou. A flor, eu vi a pessoa se transformou na flor de novo, a flor voltou ao normal, onde é que estava quebrada ali, se consertou, se encheu de vida, as folhas ficou toda forte de novo. Falei, nossa, a flor voltou ao normal e tá tendo uma voz ali. Aí Deus falou assim, veja de novo. Quando eu olhei, a flor tinha se transformado de novo numa pessoa. Aí nós era gigantão, né? Da altura de um homem mesmo, só que a flor era pequenininha. Aí a flor tinha se transformado agora numa pessoa, num servo de Deus com paletó e gravata, só que da metade da perna para baixo era raiz presa na terra. E da metade do joelho para cima era perna normal e a pessoa estava com paletó e gravata e fazia parte da igreja, a igreja verdadeira de Jesus.
A igreja fiel, né? Aí a pessoa, glória, a pessoa assim estava olhando para Deus assim, era a igreja, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aí Deus falou assim, eu curo o meu servo, o filho da mulher. Daqui a pouco Deus pegou assim e falou assim, você foi trazido para cá, eu trouxe você primeiro, para que você vesse o que eu queria que você vesse. Foi por isso que eu trouxe você primeiro do que a oração, porque eu queria que você vesse isso aqui. Aí Deus pegou e fez assim, ó. Eu estava assim, aí eu fui permitido olhar para Deus. Eu estava assim, uns 50 metros distante, aí Deus estava com a veste, tipo o Espírito Santo também, mesma coisa do Espírito Santo. Aí Deus estava aqui, aí Deus pegou e fez assim, ó. Foi-me permitido eu olhar para a face de Deus. Ninguém consegue ver a face de Deus. Só que eu fui permitido olhar para a face dele. Quando eu olhei para a face dele, havia só luz. Quando eu olhei, foi permitido. Deus fez com que eu olhasse para ele. Ele queria me mostrar. Quando eu olhei para ele assim, aí fez bem assim, ó. Foi me discernido na hora assim, ó. Ele movimentou, Deus movimentou com os lábios e deu um movimento com os olhos. Quando falou assim, movimentou os lábios, e quando foi falar assim, movimentou os olhos, aí não tem aqui os olhos, eu só estou vendo luz, eu não estou vendo o rosto de Deus não. Aqui tem um manto aqui, tudo de branco, e eu estou vendo assim uma glória aqui, eu não estou vendo o rosto não. Aí falou assim, ele movimentou os lábios, foi me discernido. Deus movimentou os lábios, aí quando foi partir assim, ó, Deus movimentou os olhos. No que falou assim, Deus movimentou os olhos, aí eu estava olhando assim para Deus, aí eu vi que aqui em Deus assim fez assim, uma luz assim fez assim, ó, pum, uma luz saiu assim de Deus assim, pum, e eu, meu Deus, quando eu vi a luz, do jeito que eu estava assim de frente para Deus assim, veio uma força assim, me pegou assim, pá, e me jogou para trás. Eu estava vendo Deus assim, ó, do jeito que eu estava aqui, eu estava vendo Deus no céu, no jardim, não estava? Eu estava aqui no Confuscoscope, que eu estou aqui de frente para você. A força me pegou aqui e me jogou para trás, só que me jogou para trás subindo. E eu, pá, e minha visão não saía do jardim e não saía de Deus. E eu, meu Deus, e a força foi tão violenta, da mesma forma que eu subi. Só que a minha visão era tão forte que eu via o jardim e via Deus, e Deus olhando para mim. E a força de Deus me jogava para me voltar de novo para a terra. E eu, ai meu Deus do céu, só que eu olhando para Deus. Não tire os olhos de Jesus. Olhe sempre para Jesus. Eu estou falando tanta coisa aqui, coisa tremenda. Jesus. 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 Jesus é o centro de todas as coisas. E eu, ai, meu Deus do céu, o jardim foi ficando pequeno, daqui a pouco eu fui saindo assim, em vez de eu virar, aí, em alta velocidade, a fenda se abriu atrás de mim, já na atmosfera, e eu da cidade, eu vendo a cidade pequena, saindo assim, em alta velocidade, superior a relâmpago. Entrei na fenda e caí. E a velocidade foi tremenda. E pá, me tomou de novo, me virou. Aí me virou e eu mergulhei no universo superior. O universo dos universos. O universo só de luz. E eu disse, pá, em alta velocidade, descendo direto. E eu, meu Deus, pá, e desci em alta velocidade. Velocidade superior a relâmpagos. Foi a velocidade que quando eu cheguei lá em cima aí me suspendeu em alta velocidade. Eu fui atravessando para baixo em velocidade impensável. E pá! Atravessando o universo. Porque esse universo ele é superior a todos os universos. Por isso que foi em velocidade muito superior a esse universo. Porque ele é maior do que todos os universos. Ele é o universo dos universos. E acima dele está o céu dos céus. Onde é que eu fui? Por isso que a minha velocidade, tanto para atravessar ele, para subir quanto para descer, tinha que ser maior. Daqui a pouco, quando eu desci, daqui a pouco eu cheguei, pá, na fronteira de novo. Pá, me parou. Quando eu olhei para baixo, eu vi o outro universo, escuro e cheio de estrelas.
e galáxias e buracos negros. Quando eu olhei para cima, o universo só de luz. Falou assim, você está vendo? São dois universos e acima está o céu dos céus. E eu, meu Deus, e a velocidade pegou e pá! Aí já me desceu em velocidade superior a relâmpagos, mas não superior igual eu desci. Porque esse universo, por ele ser maior, eu desci em mais alta velocidade. Quando chegou na fronteira, eu desci em alta velocidade superior a relâmpagos, mas menor do que quando eu desci o universo superior. Aí daqui a pouco, no que eu estou descendo, a velocidade pegou e me transportou para a direita do universo. E eu, o jeito que eu estou aqui, foi pá, me virou assim, eu pei, fui para a direita. No que eu fui para a direita, do universo, eu fui lançado nos confins do universo, à direita. Eu não vi as águas embaixo. Eu estava acima, eu desci do universo dos universos e fui levado para direita nos confins do universo, para a direita. Eu tinha que descer, né? Eu peguei e fui para a região direita do universo, nos confins, na região direita do universo, descendo, tá entendendo, né? Aqui, eu saí daqui, entrei no universo, no outro universo, e desci para a parte direita. No que eu desci para a parte direita, nos confins do universo, a parte direita, eu parei. No que eu parei, aí falou assim, veja, no que eu vi na hora, a minha visão pegou assim, eu parei assim, falou assim, ouça, no que eu ouvi, eu escutei um estrondo de cavalaria, milhões. Falei, meu Deus, é um estrondo de cavalaria. Aí foi decidido assim, e tá correndo para a batalha. Aí eu falei, meu Deus, falou assim, agora veja. Daqui a pouco minha visão pegou assim, pá, pá, disparou a bilhões e bilhões de anos-luz na frente. E eu via como que se fosse uma flecha gigantesca, uma flecha de milhares e milhares de quilômetros, uma flecha normal, uma flecha como fosse uma flecha em forma de meteoro, gigantesca, de centenas e centenas de quilômetros. E era uma forma de uma flecha mesmo, né? Como fossem milhões de meteoros. E tinha um meteoro além da flecha que ficava na frente, um meteoro maior. De longe eu via que era meteoros e mais na frente o meteoro maior. Eu falei, meu Deus, está parecendo uma flecha em forma de meteoro. Daqui a pouco a visão pegou e calibrou de novo e pá, disparou. No que a visão disparou, quando eu olhei, aí foi a minha visão calibrou e disparou mais longe para ver o que era. Quando eu olhei, aí foi agora mostrado o que era. Um exército de 200 milhões de anjos. Um exército de 200 milhões de anjos. Que tipo de anjo? Anjos de guerra em cima de cavalos de guerra. Quais eram os anjos? Anjos leões, estrondo ensurdecedor de trombeta. Estrondo devastador de trombeta. Da boca dos anjos saíam duas vozes. Voz de leão e um estrondo de trombeta ao mesmo tempo acompanhado com a voz. Quando o anjo leão bradava, saía a voz de leão acompanhado com estrondo de trombeta. Está entendendo? Duas coisas ao mesmo tempo saía. Voz de leão acompanhado com estrondo de trombeta. O grosso do exército, vamos supor, 200 milhões. O grosso do exército, anjos de 8 metros de altura. O grosso do exército. Do lado, atrás e também lá na frente, fazendo a ponta da lança, o alto comando. Anjos de 15 metros de altura. O alto comando, a elite. E independente da flecha, o anjo príncipe general que comandava todo esse exército.
anjo príncipe general que comandava todo esse exército. Um prédio de 30 andares, todos eles parecidos um com o outro, e tinham as asas cortantes. Esquece a asa de pombo, esquece a asa de gavião, a asa de guerra. Estou falando agora anjo de guerra, esquece vestes de... não é anjo mensageiro, não é anjo de igreja, não. Não é igual os querubins que eu vi, não. E nem tampouco esses anjos de igreja, que tem vestes brancas. Agora eu vi, foi uma tropa de elite vinda de uma região que Deus mandou. E ela estava descendo. Estava nos confins do universo, vindo de uma parte do universo, nos confins do universo, descendo, vinha de um lugar que eu não sei, né? Só sei que vinha por ordem de Deus, e os cavalos correndo, e nesses anjos lá, aí tinha o grosso do exército, e em volta, o alto comando, era centenas e centenas de quilômetros de comprimento, era 200 milhões de anjos. Em volta, o alto comando, os anjos mais fortes, os comandantes. A ponta da lança também pelos comandantes. E no meio, o grosso do exército. Anjos de 8 metros de altura, com asas. Não tem a tesoura? Vou falar para você aqui como é que é as asas. As asas é como se fossem tesouras. Várias tesouras. Quando elas baixavam assim, faziam um barulho. Já viu o predador? Parecidos com o predador. Mas agora vamos aqui agora. Você fala, mas predador, como é que é isso? É para que você tenha uma visão, não tem o corpo do predador, você tem que olhar o predador, agora vamos jogar agora para o anjo de Deus. Tipo aquele corpo, só que agora, tipo aquele corpo nosso, não tem o formato do corpo. Imagina agora a blindagem toda de ouro, o corpo todo coberto, não era corpo vergonhoso igual do predador não. Corpo todo blindado de ouro, com as correntonas, já viu fuzileiros navais, aquelas roupas tipo lagarto? Só que nós estamos falando de anjos, leões, estrondos de trombeta, tropa de elite, uma tropa de elite dos exércitos de Deus. A tropa de elite, né? Eu tenho que falar uma tropa de elite, porque eu não sou geógrafo, não sou doutor em anjos, não. Eu tenho que falar aquilo que eu vi, eu estou falando aquilo que eu vi. Mas por esse pastor ser um pastor de grande, que Deus falou assim, esse é o ungido dessa nação, então Deus mandou a tropa de elite, porque da Bíblia não fala que o ressoar da trombeta, a voz de arcanjo e o brado de leão e voz de trombeta, então Deus mandou também a tropa de elite top de linha. E daqui a pouco, o grosso do exército, 8 metros de altura, as asas cortantes, parecendo tesoura, só que elas emborcavam assim, e faziam um barulhão. A força estava nas asas, as asas mais poderosas ainda. Os anjos, tinham as garras deles, eles eram todos blindados, tudo de ouro, esquece partes vergonhosas. Não tinha uma parte vergonhosa do corpo à mostra. E eles eram todos blindados, como fosse ouro. Só que tinha uma certa escuridão. Eram anjos de guerra. Eu não estou falando que a glória brilhosa, estou falando... blindagem parecendo de ouro, tinha uma glória, só que tinha uma escuridão também. Escuridão, eram anjos de guerra, estou falando de exércitos. O cabelo deles era, não tem o cabelo do predador, o cabelo deles era igual o cabelo o cabelo dos anjos, tinha um capacete assim, um capacetão. Esquece capacete de soldado, é capacete de anjo, não tem como explicar aqui não. Não tem aquele capacete do exército de Israel, que ele desce assim? Imagina aquele capacete, só que é um capacete blindado. O capacete de Israel parece uma boina gigantona. O capacete do anjo, ele cobre o rosto dele quase todo e desce. O capacete desce, e do capacete saem os cabelos. Tem uns furos e sai aquele cabelão. Cabelo de leão. E tem uma fivelona nos cabelos, gigantão o anjo. O rosto do anjo não é rosto de predador, não. Por isso que eu falei. Lembra do predador.
Só que eu estou falando para lembrar do predador apenas do corpo, assim, o formato do corpo, aquela força. Mas agora ele era todo blindado com ouro, e não tinha nenhuma parte expondo o corpo dele. E tinha umas fivelonas, tipo fuzileiro naval, mas você tem que lembrar sempre, tipo predador, mas todo blindado, não tinha uma parte, igual o predador que tem que mostrar aquelas partes de vergonha, não tinha. E ele era todo de ouro, todo blindado, e só tinha essa parte aqui do rosto que era um pouco visível. E a parte do rosto, quando você olha para o anjo leão, estrondo ensurdecedor e devastador de trombeta, você vê rosto de anjo, de leão, rosto de anjo e de leão. O rosto de leão e de anjo é misturado com o outro. O anjo tem rosto de leão e rosto de anjo. É misturado assim. Bonito, só que você vê formato de traços de leão. Leão e um estrondo de trombeta. Ao mesmo tempo, quando ele falava, quando ele bradava, saía a voz de leão e trombeta junto, as duas junto. E as azonas, e os cavalão. Os cavalos correndo acima, parecia que tinha uma estrada. Aonde os cavalos corriam, 200 milhões, uma cavalaria de 200 milhões. Aonde os cavalos batiam os pés, no meio do nada, se formava uma estrada de fogo. A labareda de fogo saía e debaixo das patas do cavalo você via um fogo, que era, o fogo era como se fosse que os cavalos batiam em cima de estrada e saía fogo das patas dos cavalos. E você via aquela labaredona de centenas e centenas de quilômetros, e os anjos em cima dos cavalos, quando eles batiam os pés ali, as patas dos cavalos, saía gigantescas labaredas de fogo. Então sempre parecia que tinha um cometa, que os anjos corriam em cima dos cometas dos cavalos, só que era fogo que saía das patas dos cavalos. Eram cavalos diferentes dos cavalos da terra. Você já viu esses cavalos que soltam, que tem nas patas deles tem um cabelo, que é esse cabelo assim, parecendo que esse cavalo é inglês, né? Uns cavalão. Semelhança distante, bem distante desse, mas os cavalos também, todo blindados os cavalos, e tinham as azonas deles. Aí as asas parecem um pouco com asas de pombo, mas é asas gloriosas, brilhosas, com glória, só que você não é asa de pombo não, é asa, só que parecia um pouco, asas normais, só que tinham glórias. Dá semelhança com asas normais, só que tinham glórias nela e semelhanças bem distantes dessas asas que você vê aqui na Terra. Mas parecia, era como fosse glória, né? Umas asas de glória, só que você vê formato de asas, só que tinha glória, como fosse fogo. E correndo bem, e os anjos, 200 milhões de anjos bradando. Gritos de brados de leão e estrondo de trombeta, 200 milhões de anjos bradando. E na frente, os anjos vinham em forma de flecha viajando, e bem na frente, separado dos anjos, vinha o anjo príncipe general dos exércitos, desse exército. Um prédio de 30 andares, a altura de um prédio de 30 andares. Ele era semelhante aos outros anjos também, cabelão também, só que ele tinha algo de diferente, porque ele era o general. O rosto dele era semelhante, era rosto de leão e rosto de anjo. Os dois também se pareciam, era misturado, era como fosse, você olhava para o rosto do anjo, você via rosto de anjo misturado com rosto de leão. E aí o cabelão dele também, com cabelo de... tinha um capacetão aqui e saía buraco aqui, né? Do capacete saía aquele cabelão de leão. Só que ele vinha sozinho na frente liderando e tinha aquela glória tão grande em volta dele. E ele estava numa ira tremenda e ele foi enviado para a guerra. A ordem foi guerra. Guerra aonde? Foi me discernido na hora. Guerra aonde? Guerra abaixo das águas. Esse anjo
príncipe dos exércitos, desse exército, tropa de elite, vinha para despedaçar, para prender o príncipe dragão, que estava sob o comando da droga manipulada que foi solta para destruir o filho da mulher. Prendeu o príncipe dragão que governava essa nação desde acima. Com a prisão desse príncipe dragão, que governava desde cima, o governante que ele escravizava, que era o rei desta nação, seria preso também. E tinha que ser humilhado diante de todas as nações. Então você está entendendo? Esse príncipe da potestade do ar, dragão serpente, tinha que ser preso, que governava essa nação abaixo. Com a prisão desse príncipe, o governante literal também dessa nação seria preso. E ele tinha que ser humilhado diante de todas as nações. E a guerra, a missão era guerra, prisão do príncipe governante da potestade do ar, prisão também do governante da nação, destruição da droga que foi lançada para destruir o filho da mulher, e o levantar de um oriundo das Forças Armadas que ia governar a nação brasileira. Esse anjo veio para essa missão. E ele estava vindo para despedaçar. Tudo que estava na frente dele, ele ia despedaçar. E ele estava numa ira tremenda. E ele desceu, pá! E eu, meu Deus do céu, daqui a pouco eu estou aqui, estava vindo de longe, né? Daqui a pouco eles passaram por mim. Que tanto. Tá, tudo correndo, eu aqui, fiquei à direita assim, aquele tanto, passou por mim, bradando que nem leão e estrondo de trombeta, aquele labareda de fogo, que esse cavalo tudo correndo. O anjo general passou na minha frente assim, que estrondando tudo. Daqui a pouco veio o alto comando e no meio estava o grosso do exército, e passando por mim. Antes que o grosso do exército ultrapassasse por mim, Deus me pegou em velocidade superior e pá, disparou na frente deles, eu pá, atravessei eles em velocidade superior. Atravessei eles em velocidade superior e fui descendo. Quando eu olhei bem na frente, um rio de águas profundas e infinito. Quando eu olhei para baixo, abaixo das águas, um espaço miserável e em prisão. As águas, e abaixo desse espaço miserável e em prisão, esse espaço estava preso por águas. Abaixo desse espaço miserável e em prisão, a terra também em prisão. As águas, pá, se abriu e eu entrei nas águas. A água se abriu. Abriu-se um funil gigante, da largura de um quarto, 4x4. As águas se abriu e eu desci em alta velocidade, e demorei chegar até na atmosfera de baixo. E eu descendo, falei, meu Deus, olhei para o lado. Águas extremamente transparentes, águas profundas, águas vivas, um rio que corre para a direita e tem poder de prisão sobre a rebelião e pecado, que estão todos presos abaixo das águas. Ninguém sai, ninguém vai a lugar nenhum. Essas águas só respeitam e se abrem para o nome de Jesus Cristo e a sua igreja fiel, a igreja que lhe pertence, que tem o nome de Jesus. As águas se abriu e eu, Deus me fez eu descer em alta velocidade, descendo, e eu, meu Deus, e aí, descendo assim. Desci, demorou chegar até no universo pequeno, miserável, em prisão. Daqui a pouco foi, e eu, meu Deus, quando eu olhei, eu saí das águas, as águas, cheguei assim, meu Deus, as águas, se fechou. Quando eu olhei, eu vi um espaço
um espaço, logo aqui está a terra, como fosse assim, você desceu aqui, você vê o espaço pequeno, você olha, você vê o tanto que o espaço ele é comprimido, que você já olha e você vê a terra gigantesca, e o espaço pequeno está aqui. Quando eu olhei, eu disse, pá, e eu vi que eu descia pela Argentina, e eu olhei mirando o Brasil. Quando eu olhei, pá, cheguei na Argentina ali, fui pro Brasil. Cheguei no Brasil. Em alta velocidade, cheguei nos céus do Rio de Janeiro. E nos céus do Rio de Janeiro, em cima das nuvens, o Espírito Santo estava lá, no mesmo lugar. O Espírito Santo falou assim, Wesley, meu servo. E eu, pá, cheguei, eu olhava a cidade, em cima das nuvens aqui. Aí o Espírito Santo bem aqui. Falou assim, Wesley, eu trouxe você de volta para cá. E eu, meu Deus, eu olhei o Espírito Santo e o Rio de Janeiro bem embaixo. Na próxima é a 6ª parte dessa visão gloriosa que Deus me mostrou, porque Deus tem um acerto de contas com essa nação. Deus vai mudar a história dessa nação, uma reunião extraordinária, e quem sobe no altar é o profeta e pastor ungido por Deus para esse tempo, para mudar a história dessa nação. Deus há de mudar a história dessa nação. Começou em 2013 com a profecia desse pastor e vai terminar agora em 2013 ou no começo de 2024, mas eu tenho que falar 2013, porque a reunião tem que ser para esse ano, reunião extraordinária, corrida, na corrida ali tem que fazer, quem for vai, quem não for não vai, quem for porque foi chamado, quem não foi porque foi desprezado. A reunião tem que ser rápida, tem que ser uma chamada nacional, mas com, não estrondosamente, mas uma chamada, porque Deus quer chamar aqueles que sempre ouviram e desprezar aqueles que sempre desprezaram. Por isso que a chamada tem que ser uma chamada nacional, mas não estrondosamente. Vai acontecer agora em 2023, no mais tardar em 2024, só que a minha palavra tem que ser 2023, eu tenho que falar 2023, um prazo de 7 anos. Deus vai começar a agir. Pelo que eu vi, a partir de 2030, uma guerra na fronteira entre Guiana Francesa e Brasil. O Brasil tem um prazo de 7 anos. E o lugar do fervor vai ser na fronteira entre Guiana Francesa e Brasil. E o instrumento dessa agressão vai ser a França. O Brasil tem que se preparar, e sobre a profecia desse pastor, o Brasil há de prevalecer. Vamos agora para o 6º vídeo. Um abraço.